Bora lá, pessoal, vamos juntos de novo. Big Data Bet está na área, trazendo para vocês hoje um tutorial para a gente calcular aqui diretamente nas bases, planilhas de Excel, os índices de proatividade e reatividade dos times. Beleza? Vou fazer o passo a passo aqui junto com vocês, vai ficar bem fácil de entender. Só explicando rapidamente para a gente alinhar então. Proatividade seria quando o time sai na frente e ele mantém a liderança, né? O famoso Protect Lead. E reatividade são os times que viram os jogos. Então nós conseguimos obter índices de cada time, né? De quantos times são bons em cada critério desses. E na prática isso é muito importante, porque é um dos principais fatores que influenciam na oscilação de odds após o gol. Então o mercado sabe, tem esses dados, mas veja bem, o mercado, não são todos os apostadores que levam em consideração isso. Com certeza, você levando em consideração isso, você já estará à frente de muita gente e poderá usar isso a seu favor, com certeza. Mas antes de a gente fazer aqui o passo a passo no Excel, eu quero mostrar para vocês, porque eu apresentei esta ferramenta online, né? Que é a ferramenta de transição de gols. E aqui a gente também já pode ter esse estudo aqui, fazer essa análise de proatividade e reatividade. Eu deixei aqui já para agilizar só um exemplo assim, bem básico, para a gente dar uma olhadinha aqui na Série A. Eu botei o Curitiba em casa e o Palmeiras fora. Digamos que esses times vão jogar. Na próxima rodada você está fazendo uma análise. Então legal aqui que nós já temos o dado médio da liga. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que o Home fez o primeiro gol, ou seja, o Palmeiras, no caso, tomou o primeiro gol jogando fora. No geral da liga, somente 7% dos jogos ele vira. Ó. Pode ver aqui nesse gráficozinho de pizza. Mostra para nós aqui, ó. Essa partezinha vermelha são os jogos em que o visitante virou após tomar o primeiro gol, certo? Mas vamos ver o Palmeiras. Veja que o Palmeiras ele aumenta, ele está com uma média aqui muito acima da liga. Ó. Quando ele toma o primeiro gol, ele vira 16,67% das vezes. Ou seja, fazendo essa comparação entre a Liga e o Palmeiras, podemos então concluir que o Palmeiras tem um bom índice de reatividade, ele vira muitos jogos. Mas não é só isso, né, que nós podemos analisar, podemos ponderar também com o casa. Porque será que o Curitiba jogando em casa permite, após fazer o primeiro gol, que o visitante vire muitos jogos? Então está aqui, ó, ele permite que os times visitantes virem 13% das vezes. Então é um índice acima da média da liga. Então quando a gente compara e pondera, a gente tem um dado bem interessante aí para trabalhar. Aqui eu botei um exemplo bem básico, mas sugiro você também olhar as odds, né? Pode ser que mude bastante aqui os resultados dessa análise conforme você muda as ranges aqui. Aqui eu fiz de uma forma bem abrangente, bem geral, coloquei também todas as temporadas, né? Você pode especificar melhor aqui e vai fazendo o seu estudo aí para tirar uma boa conclusão, né? Mas o tutorial de hoje é sobre Excel. Aqui é só uma forma mais facilitada para você estudar esses índices. Vamos lá então. Eu estou com essa planilha aberta, eu vou mostrar para vocês o caminho para você chegar nela. Você entra aqui no nosso grupo Big Data Bet, quando você vai percorrendo aqui nas fixadas, você vai chegar aqui em links úteis. Aqui em links úteis você vai ver aqui, ó, jogos próximo dia e bases FootPython. Você clica aqui, vai abrir aqui o GitHub, né? Onde você pode vir aqui, ó, em base de dados, tem aqui de diversas temporadas, né? Eu peguei aqui base de dados desta temporada, 2022-2023. E aqui tem separado por ligas, né? E eu peguei aqui a League One da Inglaterra como um exemplo aqui, que já está aberto aqui, ó. Assim que você clica, já abre, você pode baixar já diretamente apertando aqui e abrir o Excel. Então aqui com a planilha aberta, nós podemos ver, aqui temos muitos dados, né? Bastante coisa aqui de odds, comportamento, chutes. E temos aqui, ó, os minutos dos gols, porque para criar este índice de atividade e proatividade, nós vamos precisar dos minutos dos gols. Que bom que essa planilha aqui que o FootPython nos oferece aqui tem esse dado, né? Então eu vou até, inclusive, vou dar uma limpadinha aqui. Primeiramente, o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar ela toda.
E já vou formatar ela como tabela aqui, para a gente dar uma analisada, limpar os dados, verificar se está tudo certinho. Tem coisa aqui que eu não vou precisar, ó. Eu vou tirar tudo isso aqui, ó. Temporada, liga, eu já sei que é somente a League One aqui. Vou deixar a data. A rodada eu vou tirar também, só para deixar a planilha mais leve aqui pra gente. Opa, botei inserir ao invés de excluir, vamos lá. Só para deixar a planilha mais limpa aqui para a gente trabalhar. O HT não vou usar só a referência do primeiro gol e do FT. Agora você veja uma situação, pode acontecer de um time fazer o primeiro gol, o outro time virar, e depois esse time que agora está perdendo, virar de novo o jogo. Então o jogo pode dar 1001 reviravoltas, e você pode fazer esse estudo também, né? Conforme cada situação. Claro que vai dar um pouco mais de trabalho aqui, mas eu vou simplificar as coisas, porque o que eu quero é apenas mostrar para vocês o conceito, e depois vocês aprimoram aí da maneira que preferirem. Então eu tenho aqui o minuto do goal home, o minuto do goal away, aqui eu tenho corners, odds. Eu vou tirar tudo para cá, ó, porque eu não vou precisar nem das odds aqui nesse estudo, tá? Somente os gols e os minutos, tá? Placar, minutos, show de bola, é isso que eu preciso aqui. Só que veja bem que os gols aqui, eles estão todos aqui juntos, né? Então, inclusive aqui por aspas, ó. Dependendo da planilha que você tiver, né, por exemplo, as do Play Guru, vem só os gols, sem aspas, sem esses símbolos aqui. Muito mais fácil para a gente separar. O que nós vamos precisar fazer nesse caso aqui? Vou selecionar essas duas colunas, né, e vou fazer as substituições aqui, ó. Primeira coisa, eu vou substituir esse colchete, espero que seja assim que chame, né? O colchete, se eu não me engano é isso, por espaço. Substituir tudo. Aí tem o outro, né? O outro lado lá, vamos lá. Vamos substituir também por espaço. Ó, veja que está eliminando aqui de todos os dados isso, né? E temos essas aspas aqui também que eu não vou querer, ó. Então vou substituir aspas por espaço. Show! Já limpei aqui. Agora sim, posso dar continuidade aqui, beleza? Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou liberar alguns espaços aqui, eu vou liberar bastante aqui, não importa se for muito, depois eu volto aqui e elimino as colunas que ficarem sobressalentes aqui. Porque agora eu vou separar só os gols do home. Como que eu vou fazer isso? Vou selecionar toda a coluna dos minutos do gol home e vou vir aqui em dados, texto para colunas, delimitado, avançar, vírgula, avançar, concluir. Ok, e veja que ele vai separar para mim aqui os gols, ó, os minutos, né, no caso, dos gols. Como eu liberei muitas colunas aqui, eu já vou verificar quais que eu vou precisar eliminar aqui, só para deixar a planilha mais compactada aqui para a gente continuar. Mas eu também vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, dados, texto para colunas, delimitado, avançar, vírgula, avançar, concluir. Feito! Tá, aqui tá na mão. Deixa eu ver até onde que foi esses dados do home. Então aqui eu tenho dado. Aqui tem vazias, veja que tem poucos, ó. Mas a partir da coluna 6 aqui, então eu não tenho dados, ó. Então eu vou excluir tudo isso aqui, ó. Certo? Então agora veja bem o que eu tenho aqui. Tem os minutos do gol separado. Aqui eu tenho, vamos renomear aqui só para a gente se organizar aqui, pessoal. Aqui eu tenho o H1, é o primeiro gol do home. E agora eu vou expandir aqui só o nome até o H5. No caso, até o H6, né? Porque o H1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso. E aqui eu tenho o A1, primeiro gol do away. Vou só expandir aqui o cabeçalho, só para a gente deixar tudo organizado. Agora sim, agora já podemos começar a trabalhar aqui os dados. Só que assim, o que eu preciso? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Eu preciso saber, antes de mais nada, para calcular os índices de proatividade e reatividade, quem marcou o primeiro gol, porque eu vou fazer separadamente do casa e do away. Aqui no tutorial, para não ficar muito longo, eu vou fazer do casa, depois você use a mesma lógica para fazer do away. Não vai ter diferença nenhuma, complicação nenhuma, basta seguir aqui da mesma forma com os dados do away.
Então, para que eu consiga analisar a proatividade do Casa, eu preciso já de saída que ele tenha feito o primeiro gol. Então, eu não vou poder analisar o índice de proatividade quando o Casa não fez o primeiro gol, ou quando não saiu o gol no jogo. Enfim, todas as outras situações em que o Casa não faz o primeiro gol, para mim não interessam. Então, seguindo essa lógica simples, então nós vamos criar aqui, ó, primeiro gol home. Já vou deixar prontinho aqui, então, o primeiro gol away. E também vou criar aqui, ó, primeiro gol jogo. Então já são 3 dados aqui que nós vamos ter que criar, certo? Eu já vou abrindo aqui a barra de fórmulas, então, para a gente dar sequência aqui. Como é que eu vou calcular o primeiro gol home? Eu vou simplesmente com uma fórmula igual, menor. Igual, menor, e eu vou selecionar toda a range home aqui, da primeira linha somente, certo? Vou calcular isso aqui jogo a jogo agora, pessoal. Então, como eu sei que vai até o H6, eu vou vir aqui, ó, H1, H6. Não importa que tenha vazias aqui, não tem problema. Certo? Vou botar aqui ponto e vírgula 1, porque eu quero o menor número. Se eu quisesse o segundo menor número aqui desse minuto, eu botaria 2. Como eu quero o menor minuto, né, do gol, então eu vou botar 1. E aqui ele vai me reportar, ó. Vamos dar uma olhadinha só para conferir basicamente. 69,7. Então, fez o 69, fez aos 7, aqui fez aos 8 minutos. Então tá aqui, aos 8 minutos. Onde não tiver aqui dado de número, é porque provavelmente o time não fez gol. Vamos ver aqui, o time de casa não fez gol. Então aqui vai ficar com o número. Para corrigir isso, pessoal, para a gente fazer de uma maneira mais simples ainda, eu vou voltar aqui na fórmula e vou botar aqui um sem erro, ó. Bota uma fórmula sem erro antes desta fórmula que nós criamos, tá? Poderia ter feito já antes, mas só para mostrar para vocês aqui como a gente pode corrigir alguns erros de fórmula. Então agora aqui após o ponto e vírgula, eu vou botar o que eu desejo que reporte na coluna se apresentar algum erro. Então vou botar aqui, ó, aspas, espaço, aspas. Vai ficar vazia todas as colunas, todas as linhas, os dados aqui, ó, onde eu tinha erro, agora eu já não tenho mais, vai ficar vazias aqui. Certo? O intuito de facilitar que eu vou só copiar esta fórmula agora e vou passar para o primeiro go away aqui, ó, copiando e colando, bem simples, tá? Só vou trocar o quê? A range agora, pessoal. Só vou trocar a range aqui, ó. A range agora vai do away, ó, do A1 ao A6. Então veja bem, aqui o Casa marcou o primeiro gol aos 36, está confirmado que ele não marcou, ficou vazio. Que marcou o primeiro aos 50. Então aqui eu tô literalmente cagando para os outros gols aqui. Eu só quero saber o primeiro gol, né? Então é isso. E eu ainda posso fazer aqui uma fórmula para verificar quem fez o primeiro gol, né? Se foi o Casa ou o visitante. Então vou criar a fórmula primeiro gol do jogo. Da mesma forma que uma fórmula menor, vou botar aqui também o erro agora já, antes. E vou botar aqui o menor. O menor valor entre quais? Os dois primeiros gols aqui, né? Só as duas fórmulas que nós acabamos de criar aqui, ponto e vírgula 1. Vou fechar parênteses aqui, ponto e vírgula, e agora o erro lá, que está lá no iniciozinho, né? Então vamos colocar aqui um espaço também. Vou fechar mais um parênteses e prontinho. Então aqui ele está nos dizendo, ó, o primeiro gol do jogo foi aos 36. De quem foi? Do away. Bom, seguindo então, pessoal, vamos lá. Então agora o que eu vou precisar aqui? Eu vou botar aqui no nosso cabeçalho, vai ficar um pouco grande aqui, mas só para vocês entenderem, depois vocês botem aí abreviado, de forma que vocês entendam aí. Eu vou botar assim, ó, Casa marcou primeiro. Vai ficar um pouco grande aqui, mas só para a gente não se perder aqui no tutorial. Por quê? Porque se eu quero analisar a proatividade, eu preciso que o Casa tenha marcado primeiro, né? Como é que eu posso descobrir se o Casa marcou primeiro? De uma maneira bem simples aqui, eu vou, através de uma fórmula condicional aqui, perguntar para o Excel. Digo o seguinte, Excel. Se o primeiro gol home for igual ao primeiro gol do jogo,
ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 0, ou seja, o primeiro gol do jogo foi do Casa. Então sempre que tiver o 1 aqui, é o primeiro gol do jogo, foi do Casa. Pode ver aqui que foi o Huawei que fez o primeiro gol, por isso ficou 0 aqui. Aqui foi o que aos 8 minutos o Casa abriu o placar, então vai marcar 1 aqui, só para a gente confirmar que deu certo. Agora veja bem aqui uma situação, onde não tenho dados aqui, jogos em que ficou 0 a 0, tá marcando 1, mas nenhum time, o jogo foi 0 a 0. Como que o Casa marcou o primeiro então? Certo? Então como é que nós podemos fazer para corrigir este problema aqui? Eu já estou fazendo aqui nesse passo a passo exatamente para você entender aqui alguns problemas que podem ocorrer caso a gente não confira após aplicar cada fórmula aqui, para ver se está tudo condizente com a nossa lógica, né? Vamos corrigir esse erro então, pessoal. Eu vou acrescentar mais uma condição aqui. Então, vou fazer um C, abro parênteses E, abro novo parênteses, e eu estou criando uma fórmula C com mais de uma condicional. E eu vou fazer ela aqui junto com você. Vamos lá, seguindo aqui. A primeira condição nós já definimos. Aliás, só deixa eu botar aqui na primeira célula, né, pessoal? Vamos de novo aqui. C, E. A primeira condição nós já definimos, né? Primeiro gol home é igual ao primeiro gol do jogo. E a segunda condição agora vai ser que o primeiro gol home seja diferente de vazio. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos colocar aqui os dois sinais aqui, que significa diferente no Excel. Diferente do que? Vazio. Vou botar entre parênteses o vazio, assim como está aqui, desta forma. Fechei parênteses, estão aqui as minhas duas condicionais, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 0, e era isso. Veja que ficou agora em 0 aqui. Não tem problema, porque o que nós queremos aqui? Apenas definir os jogos em que o Casa marcou primeiro. Então, todos que tem 1 aqui, foi exatamente isso que ocorreu. O Casa marcou primeiro. Agora, onde tem 0, não importa se não saiu o gol ou se ele não marcou primeiro. Feito isso, agora eu posso criar as situações dentro dessa especificação aqui que nós acabamos de criar. Então, qual seria a primeira situação? Casa marcou primeiro e ganhou. Então, vou botar aqui só ganhou. Depois você ajeite da forma que preferir. E eu vou só colocar aqui numa mesma cor para a gente entender que estamos se referindo aqui à mesma situação. Vou botar aqui um verdinho aqui, ó, beleza? Casa ganhou primeiro. Por quê? Porque eu poderia também criar o empatou, o perdeu, certo? Vou colocar aqui então na nossa primeira linha. E novamente vou criar uma fórmula C barra E, porque eu vou precisar de mais de uma condição novamente. Qual é a primeira condição? Que o Casa tenha marcado o primeiro gol. Então já está aqui, ó. Casa marcou o primeiro gol igual a 1. Se isso ocorreu, beleza. É isso que eu quero saber. Somente nessa situação. E ele ganhou? Como é que eu vou verificar se ele ganhou? Eu poderia criar aqui as colunas do win rate, facilitaria as coisas. Mas não tem problema, porque tem os gols aqui, então a segunda condição é que ele tenha ganho, né, pessoal? Então tá aqui, ó. Full time home goals maior do que full time away goals. São duas condições, então, que estão definidas aqui, caso isso ocorra. Ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 0. Só que veja bem, agora você vai entender por que eu estou fazendo passo a passo, para a gente entender a lógica aqui direitinho. E não se perder aqui no processo. Porque olha só, toda vez que tiver um 1 aqui, eu posso ter o 1 ou 0. Só que eu também tenho o 0 aqui, quando aqui está o 0. Eu não quero o resultado do 0. Porque agora, se eu clicar nessa coluna, eu já tenho um dado aqui da proatividade do Casa, um dado falso, pessoal. Um dado falso aqui. Porque exatamente eu estou olhando também os zeros referente aos jogos em que o Casa não marcou primeiro. Então veja bem agora aqui como é que eu vou complementar esta fórmula aqui para nós evitarmos essa situação que eu mostrei para vocês. Eu vou liberar a fórmula aqui, vou apagar a fórmula, vou deixar até o ponto e vírgula 1. Agora eu não quero que retorne ponto e vírgula 0 somente. Eu vou criar uma nova fórmula CE aqui, ó. E eu vou pedir aqui a mesma lógica, ó, da primeira. Casa marcou primeiro igual a 1. Ponto e vírgula.
Só que agora eu quero, nesta segunda parte da fórmula, que o casa não tenha ganho. Então, a segunda parte aqui vai ser full-time home goals menor ou igual a full-time away goals. Ou seja, o casa não ganhou o jogo agora. Vou fechar o parênteses. Nesses casos eu quero que retorne 0. Certo? Caso nenhum dos dois casos, nenhuma das duas situações ocorrerem, que vai ser quando, pessoal? Quando tiver o 0 aqui, ó, o casa não marcou primeiro. Isso tudo vai ficar separado. Sempre que o casa não marcou primeiro, vai ficar aqui, após esse último ponto e vírgula. Ponto e vírgula, eu quero que fique em branco. Então, boto aqui, espaço, entre aspas. Vou fechar aqui tantos parênteses quantos forem necessários. E era isso. Veja agora que sempre que o casa não marcou primeiro, vai ficar vazio aqui, ó. E eu só vou ter dados aqui de 1 ou 0, essa resposta binária, quando o casa marcou primeiro. Então tá prontinho. Agora sim, quando eu colocar aqui, ó, selecionar toda a coluna, eu tenho aqui o nível de proatividade geral da liga, ó. O que está me dizendo aqui, pessoal? 73% dos jogos nesta liga, nesta temporada, quando o casa marca primeiro, ele vence o jogo. Show de bola, é isso. E como aqui, pessoal, eu já tenho esse dado do casa marcou primeiro, eu já posso calcular o quê? O índice de reatividade do visitante também. De uma forma muito simples. Porque depois eu vou fazer o mesmo processo quando o away marca primeiro. Eu vou fazer o índice de proatividade do away e o índice de reatividade do home, né? Já que o away marcou primeiro. Então aqui o casa marcou primeiro, índice de proatividade do home e reatividade do away. Que eu poderia botar aqui então como perdeu, né? Perdeu, aliás, vou fazer assim que vai ficar melhor. Eu já trago a formatação de cor aqui e só substituo agora aqui. Perdeu, beleza? Sempre usando essa lógica, agora eu vou fazer ela completinha com você, não vou precisar fazer parte a parte, tá? Se, abro parênteses, e, deixa eu botar maiúsculo aqui. O que eu preciso? Casa marcou o primeiro, então aqui igual a 1, ponto e vírgula. E o visitante ganhou, né? Então, FT away goals, aqui é o total, FT away goals maior que FT home goals. Quando isso acontecer, o que eu quero? Fecho parênteses, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula C, abro parênteses e vamos de novo agora para a segunda situação. Veja que nós temos 3 situações aqui, né? Agora eu quero que o casa tenha marcado também o primeiro gol, só que o visitante não ganhou. Então, ponto e vírgula, vou botar aqui que o visitante não ganhou. Ou seja, não teve um bom índice de reatividade aqui. Pode ter empatado. Se eu quiser criar também no empate lá também posso, pessoal. Aí fica livre para... Basta seguir aqui essas lógicas, tá? Então, a segunda situação é que o casa marcou primeiro e o away não ganhou. Só isso que eu preciso. Então, full time away goals menor ou igual a full time home goals. Fecho parênteses. Nesse caso é ponto e vírgula 0. Ponto e vírgula espaço. Vou fechar aqui os 2 parênteses. E prontinho. Aqui eu tenho, então, proatividade home, reatividade away de todos esses jogos. Ficou simples para entender agora como fazer o away, né? Basta eu só buscar o dado do away e fazer as mesmas lógicas aqui. Bom, não é tudo, pessoal, porque agora nós temos isso aqui jogo a jogo, até lá embaixo. Ó. Agora nós queremos saber por times, né? Queremos verificar os times, a situação de cada time, né? Eu vou selecionar aqui então posso pegar quantos times eu quiser aqui, desde que eu garanta que todos os times da liga estejam aqui dentro. Vou copiar aqui para fora, em qualquer lugar aqui. Vou colar aqui, beleza? Não precisava nem ter selecionado, mas já que desselecionei, vou vir aqui em dados. Aqui ao lado do texto para colunas tem essa aqui, remover duplicadas. Beleza? Vou só apertar aqui para ele remover. Ele manteve 24 valores, ou seja, são os 24 times da liga, né? League One tem 24 times, então
Só como uma forma de conferir aqui. Então estão todos os times aqui. Vou selecionar aqui de novo e vou só classificar aqui para nós em ordem alfabética. Prontinho. Vou dar uma organizadinha aqui. Vou colocar aqui, ó. Não vou colocar nem juntinho ali. Vou colocar aqui. Aliás, só deixa eu puxar para baixo aqui que nós vamos ter o cabeçalho aqui, né? Vamos começar a colocar aqui, ó, times. Certo? E aqui nós vamos começar a criar os índices agora de cada time, pessoal. O primeiro índice que nós vamos criar aqui. Proatividade do home. O segundo índice, relatividade do away. Beleza? Como é que nós podemos fazer isso, pessoal? Uma fórmula média C, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, igual média. Assim que eu clicar M, acento E, ele já traz aqui, ó. E aqui está o média C. No média C, a primeira coisa que nos pede que o argumento é um intervalo. Depois, o critério e a média do intervalo. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos aqui é o intervalo do home. Que seriam o quê? Tá aqui, ó, todos os jogos do home, né? Então, vou clicar aqui, ó. Eu costumo fazer, tem várias formas de fazer isso, tá, pessoal? Eu tô vendo aqui que é do B2 até o B, se vai embora lá, até B 400, 500. Só que, conforme você for alimentando a planilha, se você botar somente o número que está até aqui, ó, 557, quando você for adicionar novos jogos, não vai passar lá para nossa tabela. Então, vou mostrar para vocês a maneira que eu costumo fazer, mas você fique à vontade para escolher a forma que você preferir. Eu vou botar aqui do B2, 2 pontos, B1000. Sei que eu não vou ter mais do que 1000 jogos na temporada, né? Então já é o suficiente aqui para eu pegar toda essa range aqui, do caso. Eu vou apertar F4 aqui então, somente no B2 para travar essa fórmula. Beleza? Eu vou botar ponto e vírgula. E vou botar aqui o nosso critério. Qual é o critério? Que é esse time aqui, ó. Accrington Stanley. Ou seja, o Excel vai percorrer toda aquela coluna lá do home até lá embaixo, do B2 ao B1000. Sempre que ele encontrar o critério que nós estamos definindo, que é o time, né? Sempre que ele encontrar esse time, ele vai percorrer até a coluna aqui do proatividade e vai fazer a média para nós de todos os jogos, em todas as linhas que esse time apareceu. Certo? Então, agora nós vamos colocar a média do intervalo, que está aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui da frente aqui, que é a coluna W. Então, da mesma forma, ó, como eu botei B2, B1000, eu vou botar aqui W2, 2 pontos, W1000. Vou fechar parênteses e não posso esquecer de travar aqui a primeira célula, apertando F4. Vou dar uma conferidinha, ver se está tudo certo. É isso. Aqui está me dizendo que o Accrington tem um nível de proatividade de 83%, ou seja, 83% dos jogos em que ele marca primeiro, ele ganha esses jogos. Eu vou expandir essa fórmula, ele já vai me trazer esses dados aqui para todos os times. Só que a gente já tem uma ótima noção. Por exemplo, o Plymouth, ele 100%. Ó. Claro que aqui nós estamos olhando o dado, né, de 0 a 1. Se você preferir, aqui sem problema nenhum, você pode vir aqui botar em porcentagem. Ó. Pode até botar em porcentagem e ainda deixar aqui uma ou duas casas após a vírgula. Beleza? Isso. Então temos aqui os níveis de proatividade aqui de todos os times dessa liga nessa temporada. Já a reatividade, pessoal, então eu vou estar me referindo agora ao away, né? Vou então copiar a fórmula aqui, só vou ter o cuidado aqui de trocar corretamente aqui os dados. Porque agora não estou mais olhando o home, agora estou olhando o away, né? Eu posso simplesmente puxar aqui para o away, ó, prontinho, já foi C2, C1000. E agora vai pegar o Accrington, né? Somente quando ele está jogando fora. E aqui eu também vou trocar, ó, porque agora eu quero saber quantas vezes o Casa perdeu. Veja bem, eu só estou substituindo os dados aqui para calcular agora a reatividade.
Pegaram a lógica? Então, agora o Accrington está jogando fora, só que foi o Casa que perdeu. Ou seja, índice de reatividade do Away. Vou expandir aqui para a gente. Vou colocar aqui para facilitar em porcentagem. Vamos colocar aqui mais duas casas decimais. Podemos ver ó, que o Accrington ele tem um nível acima da média da liga, que nós vimos lá que é 72% ou 73%. Até poderia criar aqui embaixo também, né? Se eu quiser, eu passo aqui, ó, para já ter essa referência da liga, ou a média de todos os times. Tá? Aqui eu estou fazendo a média entre todos os times, ó, nível de proatividade de todos os times. A média é 72. Podemos ver que o Accrington aqui, então, tem um nível de proatividade em casa melhor que a média da liga. É um time interessante para a gente observar esse critério. E será que ele é bom também na reatividade? Vamos ver aqui. Vamos criar também a média aqui. Média simples, tá, pessoal? Aqui. Veja que a média é baixa, né? Deixa eu botar em negrito aqui para a gente entender um pouco melhor aqui. A média da reatividade do Huawei é 10,53. Aqui também esse outro time aqui muito ruim, o Barnsley, né? Não virou nenhum jogo. Talvez possa acontecer dele também ter pouquíssimos jogos em que ele tomou o gol, né? Então você poderia olhar também a contagem. Mas aqui o objetivo do vídeo é mostrar para vocês a lógica para criar esses índices aqui. E temos times muito bons. Olha aqui o Derby. O Derby muito acima da liga, ó, 36,36. Time ótimo aí em nível de reatividade. Certo, pessoal? Não vou fazer aqui o índice de proatividade do away e reatividade do home, porque ficou muito simples entender agora com a mesma lógica aqui. Só trocando os dados aqui das fórmulas, você também chega rapidinho e muito facilmente nesse resultado aqui. E esses dados são bem interessantes, que a gente tá rolando o jogo lá. Aí o time casa marcou o gol. Então você consegue fazer uma análise pós-gol, né? O time marcou lá, você dá uma olhadinha aqui, ó. Pô, Plymouth marcou e ele sempre que ele marca, ele vence o jogo. Então você pode tomar uma decisão baseado na estatística aqui muito melhor agora. Mas sugiro você também fazer os dados aqui do away e ponderar, né? O Plymouth ele mantém a liderança sempre que ele marca primeiro, ele vence os jogos. Mas e quem sabe do outro lado, o time em que ele marcou o gol, será que ele não tem um nível de reatividade bom também? Vá que o outro time ele também tem 100% de reatividade, ou seja, ele virou todos os jogos em que ele tomou o primeiro gol. Você entende que eu tenho um conflito aqui, os dados não se complementam, né? Eles se conflitam. Então o ideal é que eu tenha aqui um time com um nível de proatividade bom, contra um time com nível de reatividade ruim. Eu posso tomar uma decisão muito melhor, né, com esse dado ponderado. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Também estou à disposição lá no grupo Big Data Bet para esclarecer qualquer dúvida, ajudar vocês em qualquer passo aqui que vocês não tenham entendido. E se esse conteúdo aí for útil para você, aproveita para deixar o seu like, deixe seu comentário, compartilhe para tornar esse vídeo relevante, levar para mais pessoas aí esses tipos de recursos nessa ferramenta incrível que é o Excel. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.